Olá pessoal, meu nome é Carlos Roberto Fonseca, sou professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e eu gostaria de dar boas-vindas para vocês para essa aula de introdução à R. Para aqueles que não conhecem, o R é um projeto fantástico de colaboração internacional que permite o compartilhamento de vários métodos estatísticos, métodos gráficos e também é uma ferramenta de programação. Hoje a gente vai cobrir bastante coisa, né? É uma introdução bastante boa para quem nunca trabalhou no R. A gente vai primeiro conhecer o ambiente do R, a gente vai aprender a criar projetos, criar scripts, executar comandos, realizar operações básicas, criar e manipular objetos, rodar funções, criar tabelas, fazer gráficos, importar pacotes da rede e também criar alguns gráficos, tanto simples quanto um pouquinho mais avançados, além de fazer algumas análises estatísticas. E no final eu vou ensinar vocês a sair e retornar ao trabalho quando a gente está trabalhando com R. Se você ainda não instalou o R, eu peço que você pare agora o vídeo e instale, né, usando aqui esse link, né, para instalar o R, mas eu peço que vocês instalem também o RStudio, que é uma plataforma gráfica que permite a gente utilizar o R de uma maneira mais amigável. Quando a gente abre o RStudio, aparece essa janela, essas janelas aqui, né? A primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é vir aqui em File, New File e RScript, é a primeira opção. Quando a gente faz isso, abre essa nova janela, que é a janela do script. Eu vou apresentar para vocês brevemente como as principais janelas aqui do R. Essa janela aqui, a primeira esquerda em cima, né, é a janela do script, onde a gente vai colocar nossos comandos, né? Por exemplo, se a gente colocar 2 mais 2, né, e rodarmos, executarmos, né, como é que a gente faz isso? Uma maneira é a gente simplesmente clicar aqui, aqui, né? Ou a outra possibilidade é o que todo mundo faz normalmente, é dar um Ctrl Enter. Quando a gente dá um Ctrl Enter, ele executa também. Quando ele executa, o resultado sai aqui nessa janela de baixo, na janela do console, né? Então essas são duas janelas fundamentais, a janela do script, onde estão os comandos, e a janela do console, onde sai o resultado. Outra janela que é importante é essa daqui. Quando a gente cria um objeto, vou criar um objeto aqui de nome A, vou colocar esse sinal de menor tracinho 10, por exemplo, tá? E vou criar um objeto. Então vou dar um Ctrl Enter e o objeto A aparece aqui nessa janela, tá certo? Uma outra janela importante é essa aqui de baixo, é a janela dos arquivos, onde você vai poder, depois de criar o seu projeto, né, tá olhando as várias pastinhas dentro do seu projeto. Essa janela aqui é a janela onde vai aparecer os seus gráficos. Além disso, temos aqui essa abazinha onde nós temos vários programas que já estão dentro do seu R e essa janela de Help, né, onde você pode pedir ajuda para o programa. Para eu começar essa apresentação, eu vou, na verdade, abrir um script que já existe. Tá? Eu vou abrir aqui, vou usar Open File, Open File, vou para a minha área de trabalho e vou abrir essa aula R, certo? Então, com isso, ele abriu um novo script aqui para a gente. Tá? A gente pode ir aqui para o início do script e sempre que a gente escreve um script, é importante a gente colocar primeiro um nome,
um nome do script, né? Colocar talvez o seu nome, né? Também qualquer outra informação extra que você queira e a data quando você fez esse script. Uma coisa interessante no R é o seguinte: se você não tem esse sinalzinho de hashtag, é como se você tivesse um comando para executar, mas quando você coloca um hashtag na frente, tudo que vem depois do hashtag, então é um comentário. Outra coisa importante para organizar seu script é que quando você, vejam só, aqui ó, a gente pode acessar a estrutura da minha apresentação e essa estrutura ela aparece quando eu ponho 4 hashtags aqui no final. Se eu tiver menos, ela desaparece, tá vendo? E quando eu coloco 4 hashtags, então aparece, é como se fosse um título daquela sessão. Tá? Isso você pode acessar aqui a qualquer momento. Então, esse início aqui são de comentários, na verdade, que eu estou fazendo do meu script, tá certo? As janelas nós já conhecemos, eu já apresentei para vocês, e agora o próximo passo, então, é criar um projeto. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai criar um projeto, na verdade, nada mais é do que uma pastinha, onde você tem subpastas, em que a gente vai organizar, a gente vai criar subpastas para os dados, para as figuras e dos scripts. E com isso a gente consegue organizar muito bem o nosso projeto. Então, a maneira de criar o projeto é simplesmente vindo em File, New Project, ele está perguntando se eu quero salvar o que eu tinha trabalhado anteriormente. Eu digo que não precisa salvar. E vou criar então um novo diretório, um novo projeto. Eu vou dar o nome então de meu projeto. Tá? E vou então criar esse projeto. Clicando aqui, Create Project. Muito bem. Então agora eu tenho aqui no meu desktop, né, eu tenho uma pastinha chamada Meu Projeto. Eu vou, na verdade, acrescentar algumas pastas, né, a pasta Dados, uma pasta chamada Figuras e uma outra pasta chamada Scripts. Certo? Como eu criei meu projeto, aquele meu script anterior, ele desapareceu. Então, eu vou chamar ele de novo. Open File, na área de trabalho, e vou pegar o script da aula, certo? Muito bem. Agora a gente já está com o nosso projeto criado. A gente já viu, na verdade, como a gente executa, né, executa um comando no R, né, através de Ctrl Enter, né. Agora a gente vai ver as operações básicas, né. Então, as operações básicas são muito claras, né. Por exemplo, se você põe 2 mais 2 é 4, né. 2 menos 2 é 0. Né? O resultado está saindo aqui embaixo. O dividido é uma barra, então 2 dividido por 2 é 1. E o sinal de vezes, na verdade, é asterisco. 2 vezes 2 é 4, tá certo? Elevado ao quadrado, né, quer dizer, o expoente, né, é um circunflexo. Né? Então, se eu quero 3 elevado a 2, né, a gente executa e dá 9. Tá? Raiz quadrada de 4 é square root de 4.
log de 10, log na base 10 de 100, é log 10, entre parênteses, 100. Né? Se você quiser mudar a base do logaritmo, você tem que colocar log 2, por exemplo. Né? Cuidado para não colocar só log se você que está querendo trabalhar com log 10. Tá? O log sem nenhum número é o log com base neperiana, né? O log na base E. E o E, se a gente quiser saber o que é o E, a gente pode executar, né, esse comando exponente x1, né? E o resultado está aqui, né? O E é 2.7182. Então vocês tomem cuidado se quiserem trabalhar com logaritmo, sempre acrescenta a base. Nós já vimos como se criam objetos, né? Então, um objeto é criado simplesmente colocando o nome do objeto, um sinal de menos, né? E um tracinho. Ops. E isso, né, tá ali um objeto criado, objeto A. A gente pode também criar um objeto como resultado de uma conta, de uma operação. Né? Então, se eu botar que o objeto B, né, ele é 6 mais 6, ele vai guardar aqui o objeto como 12. Tá? Se você quiser criar um vetor de números, como se fosse uma coluna, você usa essa função concatenar. Tá? Esse Czinho aqui na frente é o concatenar, entre parênteses, 1,2,3,4,5. Então, você cria um vetor C, né, que tem esses valores. A mesma coisa para D. Né? Uma outra função interessante do R é que se você botar 1, 2,50, ele vai criar um vetor de 1 até 50, tá? Com 50 números. Certo? Objeto é só isso? São só números? Não. Na verdade, um objeto pode ser, por exemplo, uma figura. Né? Todos os dados que você precisa para construir uma figura pode ser gravado aqui como um objeto. Uma tabela pode ser um objeto, um mapa pode ser objeto, até os resultados de uma análise estatística podem ser objeto. A gente vai ver isso aqui no seguir da aula. Né? Como é que a gente faz para chamar um objeto? Para chamar um objeto, a gente pode simplesmente escrever o nome do objeto, né, e dar um Ctrl Enter. Então, quando a gente faz isso, olha, esse objeto que estava guardado aqui, ele aparece, ele foi executado, a mesma coisa para o E. Tá? Os 50 números que eram o objeto E foi chamado. Outra possibilidade é quando você gera um objeto, gerei um objeto F, né, um vetor que vai de 10 a 20, a gente pode simplesmente iluminar o F aqui, né, e executar, certo? Então a gente está chamando o objeto. Tá? Os objetos a gente pode fazer, nós podemos fazer operações com os objetos, né? Então se eu pegar 5 mais A, se eu olhar aqui, A é 10, 5 mais A, né, vai dar 15. B menos A, na verdade eu vou fazer uma operação entre dois objetos. O B é 12 e o A é 10. Então, 12 menos 10 é 2. A gente também pode fazer uma operação entre um número e um vetor. Por exemplo, 2 vezes C. C é um vetor, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes esse vetor, ele vai multiplicar por 2 todos os elementos, né, desse vetor C, certo? A gente pode pegar também e fazer operação entre vetores. Tá? Então, se a gente tem C mais D, C é um vetor de 5 elementos, D também é um vetor de 5 elementos. Se eu somo isso, né, a gente tem a resposta aqui. Né? O primeiro elemento de C soma com o primeiro elemento de D, 1 mais 2, 3. Segundo elemento de C, 2. Segundo elemento de D, 4. Soma 6. Assim por diante. Existem dentro do R uma série de funções que, se a gente conhecer, facilita muito a vida. Por exemplo,
Existe uma função soma, né? Então, se eu boto sum, S-U-M, abre parênteses, né? E ponho 2,4,6 e fecho parênteses, né? Isso vai dar a soma desses números. Eu posso também somar um vetor. Esse vetor 1, 2, 3, 4, 5, se eu somo ele, ele vai somar e me dar a resposta de 15. Eu posso também pedir a média de D, por exemplo. A média de D, aqui no caso, é 6. Né? A mediana de F, por exemplo, o que é F? F é esse vetor de 10 a 20. A mediana, que é o valor que fica no meio da distribuição, né? Que divide os dados em 2, seria 15. O mínimo de F é 10, o máximo seria 20. E quantos elementos eu tenho nesse vetor F? Se eu quiser contar, eu uso essa função length E, certo? Existem funções mais avançadas também no R. Por exemplo, se eu quiser pegar várias informações estatísticas, né, aquelas ali de cima, eu posso dar simplesmente esse comando summary, o summary do E. O que é o E? Esse vetor que vai de 1 a 50, né? Então, quando eu dou o summary, ele me dá o mínimo, o valor máximo, a média, mediana, assim por diante. Outra função interessante é essa função rep, que ela repete as coisas que você está pedindo para ele repetir. Né? Isso é muito bom quando você vai preencher uma tabela, né, com coisas repetitivas, uma tabela longa, que você pode errar quando você vai estar teclando, se você estivesse fazendo isso se você estivesse fazendo isso no Excel, por exemplo. Né? Então aqui eu estou pedindo para ele repetir 1, 2.5, ou seja, isso aqui é um vetor, né, de 1 até 5, eu quero repetir 2 vezes, certo? Então, está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso também repetir alguma letra, alguma palavra que eu coloco aqui, né? É importante colocar entre aspas, porque senão ele vai pensar que é um objeto, tá? Então você fala, repete A 10 vezes. Ele repete. Você pode repetir também A e B, né? Só que agora você, para fazer isso, você tem que concatenar, tem que usar aquela funçãozinha concatenar e você está falando repete, então A e B 3 vezes, né? E ele vai fazer isso para a gente, AB, AB, AB. Outra função interessante, muito poderosa também, é esse Generate Levels, que é gerar níveis, né? Então eu estou pedindo para ele, me gera 3 níveis e repete 5 vezes. Então ele fez isso para a gente, né? Aqui tem 5.1 e 5.2, 5.3. Uma outra função interessante é essa que a gente usa muito em ecologia, por exemplo, a gente muitas vezes quer gerar números aleatórios. Então aqui nessa função sample, né, eu falo assim, me dê 5 valores entre 0 e 25, né, sem repetição, eu não quero que o mesmo número possa sair 2 vezes, então eu posso pedir aqui, se eu quiser que o mesmo número possa sair 2 vezes, eu simplesmente substituo isso aqui por 2, né? Então aqui, coincidentemente, saíram 2 números 22, né? Mas se você não quiser, você deixa isso aqui como falso, tá? Você pode também pedir números aleatórios de uma distribuição normal. Então, por exemplo, aqui eu estou pedindo 10 números, né, de uma distribuição normal, de média, sem desvio padrão de 20. Quem não fez estatística, isso aqui ainda não está muito claro, mas uma distribuição normal é uma distribuição em forma de sino. Né? E ele me gerou aqui esses valores de uma distribuição normal. Ou então, se você quiser pegar números aleatórios de uma distribuição uniforme entre 0 e 1, por exemplo, você define o valor menor e o maior valor, e o número de valores que você quer, você usa essa função runif, de uniforme, tá certo? Então,
tá aí, né? Tem várias funções que se você conhecer vai facilitar bastante a sua vida. Mas você chega e fala, mas Carlos, eu não conheço, como é que eu vou saber como é que eu trabalho com as funções? Não é fácil, na verdade, se você conhece uma função, mas não sabe como usa, né, você simplesmente coloca um ponto de interrogação e coloca o nome da função, né, por exemplo, a função sum, e dá um Ctrl Enter. E aí o que acontece? Vai abrir aqui a janelinha onde tem a documentação do R que explica o uso de cada função que existe. Por exemplo, como é que funciona a média, né? Então ele vai estar explicando aqui. E SR norm, né, de gerar a distribuição normal, como é que funciona? Está aqui, né? A distribuição normal está aqui. Então todo o pacote do R ele tem help e todas as funções do R tem help também, né? Então você pode acessar isso facilmente. Agora vamos aprender então a fazer uma coisa que é muito comum quando você está trabalhando com qualquer trabalho empírico, né? Que é criar uma tabela de dados, né? Então a maneira da gente criar uma tabela de dados é primeiro criar objetos, né? Por exemplo, aqui eu estou criando um objeto out, né? Que eu estou concatenando vários números aqui, tá certo? Então isso aqui seria a altura, por exemplo, a altura das árvores, né? Em 1 metro, 2 metros, 3 metros, 9 metros, assim por diante. Então eu posso criar esse objeto out. E aqui, por exemplo, tem um outro vetor, né? Onde eu tenho o número de frutos de cada uma dessas árvores. E aqui também eu estou exemplificando, né, usando aquele generate level, eu estou exemplificando que, por exemplo, metade das minhas plantas podiam estar sem água e metade com água, por exemplo. Então eu uso essa função generate level, né, e ele vai me criar aqui um fator de 2 níveis, como a gente tinha visto, né? E para criar a minha tabela, como eu faço? Bom, eu vou criar um objeto, minha tabela, né? E eu vou usar esse comando aqui, DataFrame, né? Que é o comando para criar a tabela. Entre parênteses, eu vou colocar o nome das variáveis que eu quero colocar na minha tabela, alt, fruit, trat, certo? Eu vou criar essa tabela aqui, ó. Tá aqui, essa tabela foi criada. Eu posso clicar aqui, na verdade, e olhar minha tabela. Ó, tá aqui, a tabela foi criada, tá certo? Mas eu olhei lá, não gostei muito porque, na verdade, os nomes, né, estão incompletos, eu gostaria de colocar direitinho. Então, eu vou usar essa função call names. Né? Então, vou botar call names e vou botar entre parênteses o nome da minha tabela e vou concatenar o nome, né, das variáveis que eu gostaria que a minha tabela tivesse. Então, está aqui, né, eu executo esse comando e aí eu tenho a minha tabela, né? Está aqui altura, frutos e tratamento, agora minha tabela com os nomes novos, né? Bom, mas eu gostaria de salvar essa tabela para trabalhar outro dia, né? Beleza, então como é que eu faço? Eu simplesmente escrevo write table, escrever a tabela, né? Write.table, eu coloco o nome do objeto, que está a minha tabela, vírgula, e aqui eu coloco o que? Eu vou colocar o, o caminho, né? E o nome do arquivo que eu quero salvar meus dados. Tá? Então aqui eu coloquei meus dados e eu vou salvar com uma extensão TXT, que é uma extensão bastante bacana. Você pode criar isso até num bloco de nota ou no seu Word e salvar como TXT. Tá? É uma extensão bastante boa de se trabalhar. Então, se eu fizer isso, veja só, ele sabe que eu já estou no meu projeto, né? Porque eu criei o projeto. Quando eu coloco dados barra, ele sabe que ele vai lá dentro da pasta meu projeto, né? E vai procurar essa pasta dados
e vai salvar, né, meus dados.txt. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, está aqui o meu projeto, minhas pastinhas. Se eu for olhar aqui dentro de dados, está aqui o meu banco de dados salvo como TXT. Tá? Então, às vezes a gente produz a tabela assim, mas também você pode produzir a tabela de outra maneira. Você pode produzir a tabela no Excel, por exemplo, e salvar como TXT. Né? Então, muitas vezes você já tem a tabela aqui, né, dentro da sua pastinha e você quer importar. Ou então, né, vamos importar essa nossa tabela aqui para exemplificar, tá certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai usar esse comando read table. Né? Aqui antes a gente tinha usado o comando write table, né? E agora a gente vai ler a tabela. Eu vou dar esse nome, né, para o meu banco de dados, né, vou ler a tabela e vou colocar aqui então o caminho e qual é o nome do arquivo que eu quero importar. Uma coisa importante é o seguinte, às vezes você salva o TXT, mas você pode salvar com diferentes separadores. Às vezes você tem uma vírgula, às vezes você tem um ponto e vírgula, às vezes você tem um tab. Tá? Então, dependendo do programa que você usou para gerar esse TXT, você pode ter escolhido diferentes separadores entre os números. Né? Então, você acrescenta aqui no meio, né? Se fosse uma vírgula, por exemplo, como separador ou ponto e vírgula, você acrescentaria aqui, tá certo? Então, vamos fazer a importação. Importamos. Tá? Então, se a gente olhar aqui agora, a gente vê que o nosso banco de dados foi importado. Tá? A gente pode olhar ele aqui. Olha, o banco de dados está direitinho, foi importado. Uma coisa que a gente quer bom fazer é dar um attach nos dados. O que é esse comando? Ele permite que o R olhe dentro da sua tabela e consiga reconhecer as colunas individualmente. Tá? Então, a gente vai dar um attach. Tá? E vamos dar uma olhada então no nosso banco de dados. Né? A gente simplesmente chama, né? Escreve dados, a gente está chamando o nosso banco de dados. Ele parece que está tudo bem, mas a gente vai usar uma outra função aqui, que é essa função estrutura. É sempre bom quando você importa um banco de dados, você está olhando a estrutura. Tá? Então, o que é essa estrutura quando a gente dá esse comando faz? Ele nos diz, né, bom, nós temos aqui um banco de dados com 3 variáveis, mas ele dá também ele diz o que é cada variável. Por exemplo, essa é uma variável com números inteiros, essa também e essa também. Só que, na verdade, quando a gente faz um tratamento em estatística, a gente está querendo que essa variável não seja um número inteiro, seja, na verdade, um fator. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode declarar para ele que isso, na verdade, é um fator. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai falar, olha o meu banco de dados, né? E você pega essa coluna tratamento, veja só que eu estou usando esse dólarzinho para me referir a uma coluna especial. Né? Então, olha o meu banco de dados, põe o dólar, eu estou olhando agora essa coluna tratamentos, e agora salva ela como fator. Então eu ponho as.factor e ponho o nome da própria variável que estava lá antes, tá? Só que essa variável aqui era um valor integral, né? Era um número, e agora eu vou transformar ela como um fator, tá? E se eu dou um novo comando ali para ver a estrutura, né? A gente vai ver que agora o tratamento de fato é um fator, tá? Beleza, então. Agora a gente vai passar para um outro passo, né, que é fazer gráficos no R. Veja só, fazer gráficos simples é bastante fácil. Né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um histograma da altura das plantas, eu ponho simplesmente esse comando hist. Tá? E veja só o que vai acontecer. Ele vai
aqui tem pouco espaço, né? Se eu abrir aqui mais, ele vai ter lugar para colocar o histograma da altura, né? Então eu tenho a altura aqui no X, a frequência, quer dizer, o número de árvores que caem em determinada classe de altura. Ele deu um título aqui também para a minha figura. Então, veja só a facilidade de fazer um gráfico no R, né? Um outro tipo de gráfico também bastante utilizado é o box plot. Então, por exemplo, eu estou querendo saber como é que o número de frutos varia entre o tratamento 1 e o tratamento 2, que na verdade é sem água e com água, né? Então eu ponho box plot, aqui eu coloco o y, que é o número de frutos, um til, né? Então isso está relacionado com isso. Eu quero ver essa relação num box plot, né? E olha lá. Então a gente tem aqui o nosso box plot. Outra possibilidade é querer fazer um scatter plot, aquele gráfico de pontinhos, né? Isso é simplesmente plot, tá? Então eu quero ver como o número de frutos está relacionado com a altura, tá? Então eu ponho plot frutos til altura, né? E veja só, consegui gerar facilmente esse gráfico. Esses gráficos eles podem ser melhorados, na verdade, a formatação deles pode ser melhorado bastante, tá? Como é que a gente faz isso aqui no R? A gente simplesmente coloca uma série de informações a mais para ele poder melhorar o gráfico, né? Então eu coloco assim, aqui antes a gente tinha colocado simplesmente altura, eu vou colocar uma vírgula e vou acrescentar mais uma informação. Então a primeira informação é qual é o nome, né, da variável y. Está aqui, tá aqui antes, na verdade, nesse histograma, olha que a gente pode recuperar os plots anteriores. Antes estava frequência. Eu quero colocar número de indivíduos. Uma coisa importante, né, que às vezes dá alguns errinhos, é que o R é escrito em inglês não tem acento. Então o que acontece? Às vezes, quando a gente salva o script e a gente retorna ele modifica os acentos e acaba dando problema na hora que a gente vai fazer o gráfico, né? Então eu consertei agora, né, o y, eu estou chamando ylab igual, e entre aspas, né, porque isso aqui é uma palavra, uma expressão que eu estou colocando, então eu coloco entre aspas, número de indivíduos, e aí vou colocar uma vírgula aqui e vou dar mais uma informação para ele. Eu quero que o xlab, né, ou seja, o nome do meu eixo x, seja a altura em metros, tá? Eu quero acrescentar isso aqui. Outra coisa seria mudar a cor, né? A color, né? Então eu vou chamar, bom, aqui eu achei que está meio clarinho, eu vou querer colocar um dark gray, certo? O título, eu quero que seja o título aqui, por exemplo, da catingueira, que é o nome da espécie que eu estava trabalhando. Aqui você pode modificar sex. Sex é uma expressão para tamanho, tá? Então, sex.lab, né? Lembra que o lab é isso aqui, então sex.lab é mudar o tamanho da letra aqui do nome do eixo X e do eixo Y, tá? Sex.axis eu vou estar mudando o tamanho do eixo, do número aqui no eixo. Sex.man eu vou estar mudando o tamanho desse título do gráfico, tá? E laço igual a 1, na verdade, é uma expressãozinha, quando eu coloco laço igual a 1, para inverter esses valores aqui. Aqui está deitado, ele vai ficar em pé, tá? Então, se a gente executa esse comando aqui, tá? Ele me faz um outro gráfico e agora eu tenho já as configurações melhores que eu quis fazer, tá certo?
Então, só para exemplificar, se você quiser fazer um gráfico azul, por exemplo, né, você pode simplesmente colocar ali, né? Se você quiser mudar o tamanho do eixo, por exemplo, você pode colocar, por exemplo, 1.4, vamos ver se é muito grande ou muito pequeno. Ixi, ficou muito grande, né? 1.2, será que está bom? Vamos ver, né? Mais ou menos, né? 1.1, né? Então você pode ficar brincando com esses valores até você estar satisfeito, tá certo? Beleza. Quando a gente faz um plot, né, também exatamente as mesmas expressões para mudar um plot, né, são as mesmas expressões que a gente usou aqui em cima, a gente vai usar aqui embaixo. Por exemplo, olha só. Tá? Então agora a gente tem essas mesmas expressões, tá? A gente pode mudar tudo igualzinho. Veja só aquele erro que eu falei para vocês, ó, eu não mudei aqui, né? Isso aqui, então tem que mudar, né? Não tem importância, você pode executar quantas vezes você quiser, né? Até ficar satisfeito. Por exemplo, quando você está fazendo um gráfico de barra, você tem esse PCH, né, que na verdade é um símbolo para o tipo, ele é uma expressão para o tipo de símbolo que você tem. Aqui a gente tem uma bolinha, por exemplo, se a gente coloca 18, né, fica um losango, né? Se a gente coloca 17, vamos ver, fica um triângulo, né? Então você pode brincar aqui com as configurações dele, tá? Outra coisa, esse sex, esse aqui é o tamanho da bolinha, né? Do símbolo que você usa, esse sex puro, assim, né? Então você pode simplesmente estar mudando o tamanho das coisas, certo? Então, é bem legal. Num gráfico desse de scatterplot, muitas vezes a gente quer colocar uma retinha pelo meio para representar a tendência, como se fosse uma regressão linear, né? Então aqui no R a gente pode fazer isso falando para usar um abline, né? De um modelo linear entre frutos e altura, né? E aí você pode mudar a cor, pode mudar a grossura da linha, né? Se você quiser uma linha mais grossa, você pode colocar aqui, né? Enfim, então você tem um gráfico de regressão. O próximo passo é a gente salvar essa nossa figura, né? E para salvar essa nossa figura, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que primeiro dar um comando aqui em cima, né? Por exemplo, eu vou salvar essa figura em PDF, né? Então isso faz abrir uma janela e mais tarde aqui, ó, eu tenho que fechar essa janela, tá? Então aqui eu estou abrindo, aqui eu estou fechando. E no meio eu vou colocar o gráfico que eu quero salvar, tá? Então vamos lá, aqui eu estou salvando um PDF e eu vou dar aqui entre aspas, né, o caminho, né? Então ele vai guardar dentro daquela pasta figuras e eu vou dar o nome da minha figura de minha figura.pdf, vou dar também a largura e a altura desse plot, certo? Então eu vou dar primeiro esse comando, né? Depois eu vou dar esse comando de baixo, veja que você tem que consertar aqui, né? Número de frutos, igual a gente consertou ali em cima, então eu vou estar rodando isso aqui, colocando a retinha e agora fechando, tá? Quando eu faço isso, ele gerou a minha figura, né? Então eu estou lá, ó, em meu projetos, eu entro em figura, aqui então está a minha figura. Se eu clico aqui, né, vai aparecer minha figura
né? Assim como eu fiz, né? Tem um detalhe importante que é o seguinte: dependendo da extensão que você salva, por exemplo, aqui eu salvei em PDF, ele vai mudar um pouco o tamanho da letra, né, do arquivo que você está fazendo, né, da figura que você está fazendo. Então é sempre bom ir salvando na extensão que você quer e olhando se o resultado final foi exatamente aquilo que você estava querendo, tá? Agora vamos voltar então para o pro R, né? E vamos fazer um outro passo, que é um passo muito importante do R. O R, como eu falei para vocês, ele é um pacote que é muito potente, né? Ele, quando você importa o R, ele vem com alguns pacotes dentro dele, né? Mas a maior parte dos pacotes estão na rede, né? Então, como é que a gente faz para acessar esses pacotes que estão na rede? Na verdade, existem depositórios de pacotes, né, no mundo todo, e você pode acessar esses depositórios e importar um pacote particular que você tem interesse em usar. Você pode ter ido na internet, olhado que para fazer determinada análise ou determinada figura existe um pacote especial, né? E aí você vai querer baixar esse pacote. Como é que a gente faz? Né? Bom, a gente simplesmente dá esse comando install.package, né? E entre parênteses você coloca então o nome do pacote, né, entre aspas. Então, por exemplo, existe esse pacote muito bacana, né, o ggplot 2, né, que tem esse nome ggplot 2, que a gente usa para fazer gráficos melhores, de melhor qualidade. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos importar esse pacote. Então simplesmente dá um Ctrl Enter aqui, né, e ele vai instalar o pacote, né? Às vezes um pacote ele precisa de outros pacotes para poder rodar, tá? Então ele vai estar importando todos os pacotes que são necessários para rodar esse ggplot. Agora, então, a gente trouxe esse pacote lá da rede para dentro do seu computador, tá? Então, ele já está no seu computador. Então, depois que você instala um pacote, você pode, na verdade, deixar isso como uma anotação, porque você não vai precisar mais tarde, já está dentro do seu computador, tá? Uma coisa importante é sempre quando você modifica o script, né, você vai lá e salva, tá? Você não deixa sem salvar, porque o script tem todas as informações, suas informações preciosas. Veja só que os pacotes, eles estão aqui também, ó. Então, se a gente olhar os pacotes, né, e for lá para baixo, a gente vai encontrar aqui o ggplot, tá certo? Então está aqui o ggplot, mas veja só que ele está dentro da sua máquina, mas ele não está aberto. Aqui, quando está aberto, aparece um tiquezinho aqui. Você pode abrir esse pacote de duas maneiras, ou vir aqui, né, e clicar aqui, ou dar esse comando library, né? Então, se você dá esse comando library, entre parênteses ggplot, ggplot 2, você vai estar abrindo o ggplot, tá? Uma outra maneira de importar os pacotes da internet vindo aqui em Tools, né? E aqui você tem Install Packages. Você tem aqui, né, Install Packages, e você pode procurar o pacote pelo nome dele, vai aparecer uma série de opções, né? Se você coloca ggplot, né, ele vai aparecer aqui, então você seleciona e depois instala, né, manda instalar. É sempre bom você ver se isso aqui está clicado, Install Dependency. Esse aqui ele é
é quando ele precisa de outros pacotes para rodar, então ele vai importar todos, além do ggplot, os outros que ele precisa para rodar. Tá? Mas como a gente já instalou, não precisa fazer isso. Poxa, eu instalei um pacote novo e agora não sei usá-lo, né? Não tem importância, você pode pedir help pro R. Como você faz? Você faz simplesmente um ponto de interrogação e põe o nome do programa, tá certo? Então, se você faz isso, vai aparecer aqui na janelinha do help, então, uma descrição sobre todo o programa, né, e os links que você precisa para poder estar entendendo direitinho como usá-lo, né? Então, aí você dá uma estudadinha nele, né? E consegue usar o programa. Eu vou rapidamente mostrar aqui, né, como funciona o ggplot. Ele tem uma sintaxe um pouquinho diferente, né, daquele que a gente viu antes. Né? Então, por exemplo, para fazer um ggplot, você sempre começa com ggplot, né? Depois você fala quais são os seus dados, né? Então você tem que botar data igual dados. Eu vou usar esse nosso dado que a gente gerou lá. Depois ele pede a estética, né? É a maneira como ele pede. Você tem que botar a estética e dizer que o x é altura, né? E o y é frutos. Então x igual a altura, vírgula, y igual a frutos, tá? Fecha aqui os parênteses. E aí uma diferença interessante é que antes a gente colocava vírgula para continuar colocar as outras informações. Aqui, na verdade, no pacote ggplot você tem que colocar um maisinho, tá? E depois ele diz assim, bom, ele diz assim, eu já sei quais dados você quer usar, mas o que eu faço com isso? Então você vai dar a geometria. Aqui no caso é o geom_point. Então é um gráfico de pontos, né? Seria um scatter plot. Então se você der um Ctrl Enter nesse comando, ele fez aqui, então, um gráfico. Você vê que a qualidade gráfica dele é bastante boa, né? E da mesma forma que a gente, né, mudou as configurações daquele programa anterior, né? A gente fez a figura no pacote base do R, né? O ggplot é um pacote especial para fazer figuras, tá? Então, você tem que aprender então como é que faz essas alterações, tá? Então aqui começa tudo igual como estava antes. Aqui no caso, por exemplo, a gente pode mudar para fazer um gráfico melhor. A gente pode, eu quero aumentar um pouquinho o tamanho do ponto, então eu ponho size igual a 4. Eu gostaria, na verdade aqui o x está acabando em 7.5, eu queria que o x fosse até 10, então eu ponho xlim, do limite do x, né, e defino que vai de 0 a 10, né? Tá vendo aqui que a gente está concatenando, né, esses dois valores, o valor mínimo e o valor máximo, tá? Então a gente está dando o x mínimo e o x máximo. A mesma coisa para o y, tá? Vejam só que sempre que a gente coloca uma informação dessa, a gente coloca mais para prosseguir, né? Como é que eu faço aquela retinha aqui pelo meio? Né? A gente tem essa linha aqui, né? De uma geometria, põe gel_smooth. E aí você fala qual é o método para fazer e define aqui a cor, define o tamanho, assim por diante. Aqui é um intervalo, um erro de confiança. Aqui nesse comando labs, a gente está dizendo, na verdade, qual é o nome do X que eu quero, o novo nome, né? E o novo Y. Aqui no caso, fala assim, eu estou preparando isso para uma publicação em inglês, então vou botar os nomes em inglês já aqui, né? O título da espécie, e esse tag, na verdade, é um azinho que pode aparecer aqui do ladinho, né? Às vezes você tem dois gráficos A e B, então você modifica isso aqui assim, tá? Aqui a gente tem o comando também para definir o tamanho
desses elementos aqui, né, do título do gráfico, né, axis.title, você coloca aqui axis.text, na verdade são os valores em si, né. Então vamos rodar. Eu vou rodar, só que aqui eu estou salvando isso como um objeto, tá? Então eu vou salvar isso como objeto. Quando eu faço isso, ele rodou e me salvou isso como um objeto. Aqui, ó, esse objeto fig frutos, na verdade, é uma figura que está guardada lá. Não a figura em si, mas os dados para fazer essa figura. Tá? Mas se eu quiser visualizar aqui, como é que eu faço? Se eu quiser visualizar aí, você simplesmente seleciona tudo, né, sem essa parte aqui do nome da figura. E aí ele vai rodar, né, e vai estar aqui a nossa figura, a nossa nova figura, tá certo? Beleza, e como é que a gente faz no ggplot para salvar essa figura 2? Diferentemente do programa base, a gente não precisa, né, ter um comando antes e um depois. Primeiro a gente salva um objeto e depois a gente dá esse ggsave. Os ggsave, né, aqui a gente coloca o caminho e o nome, né, do arquivo que a gente quer salvar. Então minha figura 2, né, aquela anterior era 1, ponto .pdf, e aqui qual é o objeto, né, que está a figura, seria fig frutos, né, que é esse objeto que a gente tinha salvado aqui antes, certo? E aqui também você pode definir a largura e a altura da figura, certo? Então, eu gerei, né, essa figura agora. Se a gente for olhar aqui, ela aparece aqui, né? Figura 2. E se a gente clica aqui, aparece então, abre nosso PDF, né? E a gente pode visualizar essa figura. Vejam que ela tem uma qualidade gráfica bastante boa. O ggplot tem, na verdade, vários temas, né? Então, se a gente... vou mostrar para vocês o que é o tema. Esse aqui, né? Vamos rodar aqui para a gente visualizar novamente, né? Esse aqui é o tema padrão dele, né? Mas a gente pode também mudar um pouquinho o tema. Vou mostrar para vocês o que é isso, né? É o tipo de formatação, na verdade, que ele faz. Então veja só, eu botei agora black and white, então ele muda, né, o tipo de formatação. Existem várias formatações. Se a gente coloca aqui, aperta um tab aqui, então ele vai mostrar vários tipos de formatação para a gente, né? Essa formatação é o Classic, né? Certo? Então você pode brincar com isso também. Finalmente, né, eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz uma análise estatística no R. Né? Vocês vão ver que é extremamente simples. Então, por exemplo, a nossa primeira análise que a gente vai fazer, né, vai ser uma análise de regressão linear. Né? Para isso a gente usa essa função linear model, né? E a gente determina que o número de frutos é o nosso y, e isso está relacionado com o tamanho, né, que seria o nosso x. Então a gente pode rodar aqui, né? Aqui deu um erro, né? Por quê? Porque não é tamanho, na verdade é altura. Então toda vez que a gente faz algum erro, né, no R ele vai reclamar, né, vai aparecer aqui embaixo em vermelho. Você tem que sempre estar lendo esses erros. Então vamos olhar aqui, ó. Agora deu certo, né? Então a gente tem aqui, nós fizemos já a análise, ela vai aparecer aqui, ó, né? A minha análise aparece aqui, então está salvo, né, os resultados dessa análise.
de regressão, mas se você quiser olhar, você pode olhar aqui dando um summary, né? Então, quando você dá um summary, aparece aqui então os resultados da minha regressão, tá? Como a gente pode ver, né, essa regressão tem uma inclinação bastante alta, ela é significativa, esse modelo é bastante bom, né, para aqueles que entendem de estatística já, certo? Então a gente fez uma regressão linear, falou assim, não, mas eu quero fazer uma nova, eu quero testar como o número de frutos muda se eu coloquei água ou não, tá? Ora, eu posso simplesmente colocar, então, tratamento aqui. Quando eu coloquei tratamento aqui nessa linha, ele vai ver a relação entre frutos e tratamento e ele vai, então, estar rodando a minha análise, tá? E eu vou estar agora testando uma outra hipótese, que é a hipótese de como o número de frutos muda em relação ao tratamento, não botar água, botar água. A gente vê que foi significativo também, né? Então, o tratamento foi importante, né? Explica 27% da variação, mas, enfim, está aqui feita a nossa estatística, tá? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. O nosso script é a coisa mais fundamental que a gente tem, tá? Vocês têm que sempre estar salvando muito bem se o script está certo. Vamos colocar aqui a altura, né? Que era a nossa análise de regressão, e falar assim, vou salvar o meu script. E agora? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito poderosa do R. Né? Aqui estão todos os meus resultados. Né? Eu vou apagar isso vindo aqui em Edit. Né? Depois, lá no final, tem Clear Console. Não sei se vocês estão visualizando. Né? A última opção é limpar o console. Tá? Então, limpei todos os meus resultados. Aqui eu tenho todos os meus objetos que eu gerei hoje o dia inteiro do trabalho. Beleza, eu vou apagar tudo isso, tá? Então eu vou colocar aqui nessa vassourinha, ó, e limpar tudo, né? Limpar tudinho. Aí você fala assim, puxa, e aqui meus gráficos, estão meus gráficos, aqui estão todos eles, ó, todos eles estão aqui, certo? Aí você fala assim, não tem importância, ó, vou deletar tudo, deletei. E aí a gente vai entrar lá nos nossos arquivos e falar, olha aqui as minhas figuras, vou deletar minhas figuras também, deletei minhas figuras. Puxa vida. E aqui estão meus dados, tá? Então aqui eu vou deletar também. Deletei tudo. Fiquei com nada. Trabalhei o dia inteiro e agora deletei tudo. Perdi tudo. Não, perdeu não, tá? O que importa é que você tem o R, tá? E você tem o seu script do R. Então o que acontece? Você pode simplesmente pegar aqui, ó, iluminar tudo que você fez, tá? Selecionar tudinho, vamos selecionar tudo aqui, né? Até esse momento da aula. E agora eu vou dar simplesmente um Ctrl Enter. Tá? Ele vai fazer tudo que a gente fez, né? Inclusive, se a gente voltar aqui em File, os meus dados estão ali já de novo, né? Se eu for nas figuras, as figuras foram geradas novamente, tá? Então, você gera tudo em um segundo, né? Tudo que você tinha feito, desde que você salve o script, tá? Então, o script é a coisa mais preciosa que tem, todo o resto você pode gerar novamente, simplesmente com um Ctrl Enter, tá certo? Então, assim, o grande toque é salvar o script, tá? Quando você, né, quer parar de trabalhar, por exemplo, você trabalhou um dia, né, e está no meio do processo, ainda não acabou, né, ainda está no meio do processo, o que você faz? Você pode simplesmente salvar o seu script, né, e pode vir aqui em File, né, você vem em File e Quit Session.
né? E que é a última opção aqui embaixo. E quando você faz isso, aparece uma janela que vocês não estão, acredito, conseguindo visualizar, que pergunta se é para salvar, né, o workspace ou não. Tá? Então, você diz sim, salve o workspace. Quando você salva o workspace, né, ele salva lá dentro da sua, lá dentro, vou mostrar para vocês aqui, ó, ops, aqui, ó. Aqui nesse meu projeto, ele vai estar salvando todo o seu workspace, quer dizer, a janela, todas as janelas do jeito que está agora, tá certo? Então, quando você voltar no dia seguinte, né, ou depois do almoço, para trabalhar, você simplesmente vem aqui dentro dessa sua pasta, abre lá a sua pasta, né, e clica em Meu Projeto. Quando você clica em Meu Projeto, ele vai voltar do jeitinho que você deixou, com todos os seus objetos, com, né, seu script ali que você estava usando, 1, 2, 3 scripts que você estava usando, todos os seus resultados vão voltar exatamente na mesma situação anterior, tá? Então, isso é bem bacana para você poder estar trabalhando continuamente no mesmo projeto. Às vezes, você está trabalhando em 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo, mas não tem importância. Cada projeto é independente, tá? Então, quando você clica ali no seu projeto, ele abre do jeitinho que você deixou ele. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês veem que com uma horinha de aula é suficiente agora para tirar o medo, né? Você conhecer as coisas básicas do R e espero que depois dessa introdução vocês se animem e vão lá na internet, né, procurar os pacotes que interessam a vocês, né, e começar a dominar um pouquinho essa ferramenta, que é uma ferramenta muito bacana. Então é isso aí. Tchau.